Bom dia, igreja. Paz do Senhor Jesus. Podeis tomar assento, fique à vontade. A casa está bonita, está cheia. Bem rápido, não tem muito tempo hoje. O tempo está escasso, mas vale a pena perguntar para você como está o seu ano. Como está sendo o seu ano? Nós já entramos no 4º mês do ano de 2026 e eu espero que o seu ano esteja sendo abençoado, que você esteja conseguindo mover as coisas que estavam emperradas na sua vida e que você esteja aí trabalhando para as coisas novas fluírem também na sua vida e na sua casa. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Se esforce para isso porque é muito importante. Porque sobre nós já está a bênção do Senhor, aquela que enriquece e não acrescenta dores. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu vou parar por aqui, não vou mais não, tá? Mas vamos ler aqui a palavra do Senhor neste domingo de Páscoa, em Lucas capítulo 22, do versículo 7. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que a não comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E comeram e começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Quantos podem dizer amém? Amém. Quantos conhecem a história da Páscoa? Olha, quase todos, meia dúzia. A Páscoa é uma festa espiritual. A Páscoa foi instituída por Deus através do seu servo Moisés. Segundo os historiadores, foi instituída no ano 1523 a.C. A Páscoa, instituída por Moisés, ela era exclusiva para Israel, para o Senhor libertar da escravidão do Egito o seu povo e levá-los à terra prometida. Quando Deus instituiu a Páscoa, Deus também determinou que alguns elementos fizessem parte da Páscoa. Além do cordeiro ou cabrito escolhido para ser sacrificado, o Senhor também pediu que na Páscoa houvesse ervas amargosas, para que ele sentisse o amargo da escravidão, e que ali marcaria a morte de todos os primogênitos na terra do Egito, onde não houvesse sangue na verga da porta. E esta Páscoa foi, então, sacrificada no Egito,
Era uma Páscoa que deveria haver comunhão entre as famílias. Uma família pequena se unia a outra família para sacrificar o cordeiro. O cordeiro era para ser assado. Já viu o churrasco gaúcho? Que coloca aquele pedação de carne para ser assado? Cordeiro era assado inteiro. E eles deveriam comer de maneira apressada, assim, não era de qualquer jeito não, descabelado, com qualquer roupa. Eles deveriam estar com os pés calçados, com as vestes, com os lombos cingidos e preparados para ir embora. E a Páscoa não era só um título, não, a Páscoa era uma festa, era uma celebração, um culto ao Senhor. A Páscoa, na verdade, não era só para encher a barriga do povo. A Páscoa era para celebrar ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, e era para se preparar para ir embora. Mas ir embora para onde? Que a maioria deles estavam ali porque nasceram no Egito. Mas o Senhor havia feito uma promessa de que eles iriam a uma terra boa e larga, a uma terra que manava leite e mel para celebrar ao Deus eterno. A Páscoa também era para ser um memorial, para jamais ser esquecida. Todos os anos, aquela multidão deveria celebrar a Páscoa ao Senhor. E há um detalhe muito interessante, que o Senhor fez questão de frisar às crianças, às gerações futuras, que quando eles viessem a nascer, e eles perguntassem, o que está acontecendo? Que culto é esse? Que festa é essa chamada Páscoa? Então os pais deveriam dizer aos seus filhos, às gerações futuras, que eles haviam sido escravos na terra do Egito por 400 anos, que o Senhor ergueu o seu servo Moisés, e que o Senhor enviou as suas 10 maravilhas na terra do Egito, para libertar o povo e levá-los a uma terra boa e larga, como ele havia prometido ao seu servo Abraão. Amém? Você entendeu? Aleluia, bem resumido, para dizer a você que é importante você dizer ao seu filho quem hoje é a nossa Páscoa. Quem é a sua Páscoa hoje? Quem? Jesus. Sabe onde está escrito? 1 Coríntios 5. Quem quer ler? Ou quem quer dizer aí, restar? Vamos, irmãos, tem que ser rápido hoje, não pode demorar. Ninguém vai ler? Meu Deus, que avesso que eu estou hoje. Isso, e o 8. Joguem fora o velho fermento do pecado, para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como a massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são. Porque nossa festa da Páscoa está pronta. Agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Então, vamos comemorar a nossa Páscoa não com pão que leva fermento, o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Aleluia, amém? Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã? A palavra de Deus mostra exatamente que Cristo foi sacrificado por nós, que Cristo é a nossa Páscoa. Esta Páscoa, chamada Cristo, ela se tornou universal, não mais exclusiva a um povo. A Páscoa não é exclusiva do Brasil. A Páscoa agora não é exclusiva também para Israel. A Páscoa agora ela se tornou universal para todos os povos, para todas as línguas, tribos e nações, para que todos sejam alcançados a esta salvação que há em Cristo Jesus. Mas para esta Páscoa valer, o Cordeiro precisou ser sacrificado. Mas Jesus é o Cordeiro? João Batista, no Evangelho de João 1:29, diz o João Batista: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então o Senhor Jesus, ele veio a este mundo
para ser o Cordeiro de Deus, para ser o Cordeiro da Páscoa, e para que a Páscoa nos alcançasse. Só que agora, esta Páscoa, ela não vai ser mais agora assada, um cordeiro assado, embora o pão seja assado, amém? O pão é assado, você está entendendo? Então Jesus, ele sentou com seus 12 apóstolos, e ele já havia mandado que eles preparassem a Páscoa. Qual foi a Páscoa que eles prepararam? A Páscoa de Moisés. O Senhor falou assim, vai na cidade, você vai encontrar, quer pregar aqui, abençoado? Vocês vão encontrar um homem levando um cântaro de água. Aonde ele entrar, vocês entrem e só pergunte para ele onde está o cenáculo, que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. E eles foram então para a cidade, igual eu de manhã, vindo para cá, um homem entrou com um cântaro de água aqui. Falei, então aqui vai ter uma festa da Páscoa? Você não entendeu, né? O cenáculo já estava preparado para esta festa. Só que não são mais 12, são centenas de milhares em todo o mundo que se assentam para celebrar a Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia! Jesus sentou com os discípulos, falando assim, olha, eu muito desejei comer com vocês esta Páscoa, antes que eu padeça. E padecer, o Senhor já estava dizendo, eu vou para o sofrimento, e o sofrimento que eu vou vai ser até a morte. Por isso, a sexta-feira da paixão, ela é marcada como Páscoa por causa do Senhor Jesus. E sabe como nós cristãos comemoramos a sexta-feira da paixão? Sabe como? Como você comemorou sexta-feira? Orando, jejuando, cara no pó, agradecendo ao Senhor. Um foi limpar casa, outro foi para a chácara, outro foi para o trabalho, outro foi lavar carro, o outro... E, irmãos, de verdade nós somos muito relaxados. Sabe que no Islã, lá dentro do Islã, existem alguns países que estavam em guerra, e eles tiveram que parar a guerra por causa de um feriado semelhante ao da Páscoa. Falaram assim, cessar fogo. Por quê? Porque é Abadã. Porque nós vamos celebrar ao nosso Deus, Alá. E eles pararam a guerra foi interrompida. Sabe quando eles voltam de novo? Só depois do feriado. Só depois das comemorações. Aí, vamos lá, fogo de novo. Pela seriedade, eu quero que você entenda a seriedade que o Islã levam as coisas sagradas. Porque a Páscoa é uma festa espiritual. Não é para encher a nossa barriga assim. Hoje não. É uma festa de reflexão. É uma festa onde nós deveríamos chorar, agradecendo a Jesus porque Ele se entregou por nós. Não sei se você assistiu a Paixão de Cristo, aquele filme. Meu Deus, não tem como não ser sensibilizado. Narrando ali o sofrimento de Jesus, que foi preso na madrugada de sexta-feira. E desde que ele foi preso, ele já havia agoniado gotas de sangue. E ele foi então para o sofrimento, para o escárnio, para as chibatadas, para cuspidas, para desprezos, para afrontas de homens, de autoridades, que mandaram prender, e não só mandaram prender, como pediram também a crucificação dele. E isto é para nós pensarmos, se hoje nós estamos sentados aqui neste lugar, se nós estamos aqui como igreja do Senhor, é para erguermos as nossas mãos aos céus e agradecer ao que vive para todo sempre, porque Ele é o Senhor. E elementos da Páscoa que não podem ser substituídos. Não mais a Páscoa de Moisés, mas aqui Jesus estabeleceu. E o que Ele disse? Eu vou comer esta Páscoa com vocês, e não mais.
ele disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, assim, não vão comer mais esta Páscoa, até que ela se cumpra no reino de Deus. E ele termina aquele cerimonial com seus apóstolos, e agora ele pega o cálice, e pega o pão, e ele ergue o pão e dá graças a Deus, e ele reparte com os apóstolos, e diz: isto é o meu corpo que é partido por vós. Tome, coma, é a minha carne. Eles comem aquele pão, e ele pega o cálice, ergue, dá graças a Deus, e ele libera a palavra agora dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Está entendendo? É o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Assim como a Páscoa em Moisés era um memorial para Israel, a Páscoa que é Cristo é um memorial para a igreja. É um memorial para você, que nós não podemos esquecer, nem podemos trocar elementos desta Páscoa. Na sexta-feira foi muito interessante. Meu cunhado esteve conosco, e nós começamos a falar da Páscoa, e ele falou assim: peraí, deixa eu perguntar aqui para a inteligência artificial, o que tem a ver a Páscoa com o doce de chocolate e com o coelho? O que tem a ver uma coisa com a outra? E ele então falou assim: ô chat, o que tem a ver o ovo de chocolate e o coelho com a Páscoa? Sabe qual foi a resposta do chat? Não, tem uma resposta. Sabe? O chat falou assim: nenhuma relação com aquilo que é sagrado. Oh, aleluia! Glória! Ou seja, é uma balela, é um engano, é uma mentira. Então nós temos que compreender que o que é santo e o que é profano não se misturam. E você foi chamado para ser santo e dar glória ao que vive para todo sempre. Eu achei isso fantástico, maravilhoso, porque o meu cunhado, ele é cheio de questionamentos, né? Ele é cheio de caraminhola, sabe? Eu falei: eu vou ficar quieto, não vou falar nada não, quero polêmica com ninguém. E aí ele teve a resposta e eu: glória, glória, aleluia. Porque Deus, ele é zeloso, irmãos, nas suas coisas. Deus, ele é zeloso, irmãos, quando examinamos a palavra, quando o Senhor disse aos sacerdotes, lá em Arão e seus filhos, o Senhor falou assim: olha, vocês não podem se apresentar com fogo estranho para me servir. Sabe o que os dois filhos de Arão fizeram? O Nadab e o Abiú. Acho que eles queriam experimentar Deus. Assim, quer saber? Abiú, fala, Nadab, vamos pegar um fogo diferente aqui para se apresentar ao Senhor? Vamos, boa ideia. Má ideia. Eles colocaram fogo estranho para se apresentar no incensário. Quando eles se apresentam com o incensário perante o Senhor, eles são fulminados. Eles morreram. O Arão ficou desconcertado. E Moisés falou assim: Deus já não tinha avisado que não era para se apresentar com fogo estranho? Irmãos, eu quero dizer que com Deus não se brinca. As coisas de Deus, aquilo que é sagrado, não tenta mexer. Não tenta mexer que vai dar ruim. Mas faça com simplicidade e glorifique o nome santo do Senhor. Amém? Pode aplaudir o Senhor por isso? É tão sério que já no Novo Testamento, tão sério as coisas de Deus, que quando um casal combinaram de entrar perante os apóstolos com engano, combinaram para enganar o apóstolo, marido e mulher. Vamos enganar Pedro? Vamos falar que a nossa propriedade foi de um valor menor? Não vamos falar a verdade, não? Tá bom, vamos. Dispensação da graça, tá? Eles chegam lá para o apóstolo, chega lá o Ananias, o chefe de família.
Apóstolo, aqui está o valor da propriedade que vendemos. Foi mesmo, Ananias? Portanto, foi. E aí a palavra foi assim: por que, Ananias, Satanás encheu seu coração? Para você enganar, não a mim que sou homem, mas ao Espírito Santo. E o Ananias cai morto. Não brinque com as coisas de Deus. Passado algumas horas, quem aparece? A esposa. Chega a Safira também. Shalom, Pedro, meu irmão, meu amigo. Shalom, Safira. E aí, tudo bem? Tudo. Safira, deixa eu te perguntar algo. Quanto foi mesmo vendida a propriedade? Portanto, foi isso mesmo. Errado, Safira. Quem levou o seu marido vai levar você também. E a Safira caiu morta. Você está entendendo? Não tente mudar aquilo que Deus estabeleceu. Não tente colocar nada no lugar do que Deus estabeleceu como verdade, para que o nome dele seja honrado e glorificado. Quando nós fazemos isso, nós estamos deixando de honrar ao Senhor. Então não desonre a Deus. Mas eu quero terminar dizendo que, ainda sobre a Páscoa, você sabia que o coelho é um animal imundo? Deus classificou como imundo. Deus classificou como imundo, falando: não, isso aí não é para comer. Não chegue perto desse cadáver, não faça isso. Que quando nós admitimos, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus: estou imundo, o que você vai fazer? Deus não agrada disso. O santo e o profano não têm comunhão. A luz e as trevas não têm comunhão. E você tem que entender isso. Que em Romanos capítulo 1, eu quero ler 22. Primeiro 22. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Olha que palavra. Quem tentou mudar a verdade de Deus em mentira? Foi você? Você tentou mudar a verdade em mentira? Eu não. Mas alguém tentou mudar a verdade da Páscoa em mentira. Sabe o que a resposta de Deus? Quero negócio. Eu abandono essa turma aí. Então não entre no barco furado. Sabe quem tem o maior interesse em mudar a verdade em mentira? O pai da mentira. E quem Jesus falou que é o pai da mentira? Quem? Verdade que é o diabo? Sim, Jesus falou: vocês têm por pai ao diabo e quereis satisfazer a vontade dele, porque ele nunca se firmou na verdade, porque a verdade mexe com ele, a verdade tira ele do eixo. E se você quer andar na verdade, eu te apresento Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. E Jesus disse mais: e conhecereis a verdade, e a verdade... Se você estiver preso em alguma coisa, eu te apresento a verdade chamada Jesus nesta manhã, que veio a esta festa. E hoje é o terceiro dia. E o que aconteceu no terceiro dia? Oh, aleluia! Jesus! Ah, não, a gente precisa fazer um coral mais bonito. E ao terceiro dia, o que aconteceu? Jesus ressuscitou, Ele merece o seu aplauso e o seu glória. Ele vive para todo sempre. Ele está vivo para sempre. Ele é o Salvador do mundo.
Ele é o Salvador de todo aquele que crê. Ele tem perdão de pecados para os nossos muitos pecados. Você só precisa acreditar e confessar que Jesus é o seu Salvador. Porque qual é a nossa esperança? É o céu. A nossa esperança é o céu. A Bíblia diz que se Cristo não houvesse ressuscitado, seria vã a nossa esperança. Mas não, Jesus tão somente ressuscitou e nós estamos aqui por esta razão. E assim, irmãos, para concluir, assim como Israel eles foram libertos da escravidão, eles foram libertos da casa da servidão, eles saíram lá do Egito enriquecidos, comeram a Páscoa e partiram rumo à terra prometida. Olha, para nós também fomos libertos. Nós também fomos libertos da escravidão do pecado. Sabe aonde tem mais eis isto e eis aquilo? É aqui na igreja. Aqui tem eis tudo. E não vou nem perguntar o que era, mas aqui tem eis tudo. Mas são eis transformados pelo poder de Deus. Porque o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. E o Senhor verdadeiramente liberta, transforma e nos fez uma promessa. Eu vou, mas também eu vou voltar. E eu vou levar todos vocês comigo, para que onde eu estiver também vocês estejam. Esta é a promessa. Nós também vamos para um lugar maravilhoso. Amém? Pode ser hoje. E se for hoje, você está preparado? Se for hoje, você está em plena comunhão com Cristo? Se for hoje, não tem nada aí que fala assim, puxa, na verdade eu não estou não. Na verdade, meu Deus, eu estou aprontando umas e outras. Mas olha, você pode consertar hoje. Você pode consertar sua vida com Cristo hoje. Porque uma coisa eu tenho certeza absoluta, que o Senhor não está aqui nesta manhã para te acusar de nada. Mas Ele quer olhar para o seu coração e encontrar um lugar de arrependimento. E se houver um lugar de arrependimento, eu queria que você saísse do seu lugar nesta manhã para vir a Jesus reconciliar com Ele. Porque se Ele voltar hoje, eu quero ir. Eu não quero ficar nesse mundo aqui para ser governado por anticristo, não. Eu quero ir morar com Jesus. Eu quero ir para o céu. Amém? Tem mais alguém que quer ir para o céu? Deixa eu ver. Aí está a glória. Aleluia. Amém, irmãos? Você entendeu esta palavra?